Boa noite a todos. Estamos aqui no culto de quarta-feira, compartilhando a palavra do Senhor. Lucas capítulo 19, domingo a gente leu do verso de 1 ao verso 10, e hoje a gente vai acrescentar só mais um verso, que é o versículo 11. A sequência do texto até o versículo 27 a gente vai compartilhar no domingo, se Deus assim permitir. Então, Lucas 19, de 1 a 11, diz assim o texto. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu no sicômoro a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: ele foi hóspede de um pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe retribuirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: Hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ouvindo eles isso, Jesus prosseguiu e contou uma parábola, por estar perto de Jerusalém, e porque eles pensavam que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. Vamos orar? Senhor Jesus, tem misericórdia de nós acabamos de ler a Tua palavra, o Teu texto sagrado, e pedimos, Pai, que o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos, o nosso entendimento, o nosso coração, para que nós venhamos a compreender com clareza, Senhor, a mensagem da Tua palavra, para que nós possamos com clareza também compreender as mudanças necessárias, Senhor, nos nossos objetivos, nas nossas metas, no nosso jeito de ser neste mundo, para que nós possamos ser mais obedientes ao Senhor e fazer a Tua vontade, ser verdadeiros representantes de Jesus, cumprindo, Senhor, a nossa missão, a nossa tarefa, o nosso serviço para a honra e glória do Teu nome. Mais uma vez eu peço, Senhor, que Tu possa, pela Tua graça e misericórdia, utilizar a minha vida, Senhor, utilizando, Senhor, a minha voz, a minha fala, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, não permitindo que eu venha atrapalhar e que algo do meu próprio coração venha a ser manifesto, mas que somente a Tua vontade possa ser declarada e que todos nós, Pai, que ansiamos ouvir a Tua voz, possamos ser diretamente atingidos pela Tua palavra e realmente perceber aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Amém? Todo mundo conhece bem a história de Zaqueu, amém? Ótimo! Quem que Zaqueu era? Chefe dos cobradores de impostos, dos publicanos. Ele era um homem pobre. Rico, muito rico, né? Maravilha. Tinha uma característica em Zaqueu que todo mundo lembra, né? O que ele era? Baixinho. Você imagina a dificuldade dele para tentar ver Jesus, né? Algo miraculoso acontece nessa história. Eu não vou entrar nos detalhes, porque a gente já falou bastante sobre isso no domingo. Mas Jesus foi até a casa dele. Realmente deve ter saboreado um banquete ali, né? Digno de um homem rico da época. E um fenômeno aconteceu extraordinário. A salvação chegou àquela casa. Isso é evidenciado porque Zaqueu abriu mão de metade dos seus bens. Ele já não era mais servo do seu dinheiro. O dinheiro é que o servia. Agora ele entendeu que aquele dinheiro tinha uma utilidade: abençoar pessoas. Metade automaticamente já foi para quem precisava. E ele abertamente falou para Jesus: se naquilo que eu tenho feito eu prejudiquei alguém, 4 vezes mais eu vou devolver. Então, uma mudança radical houve na vida deste homem. Então Jesus, no final desse trecho, faz uma declaração que é a declaração característica do livro de Lucas, em Jesus mostrando
por que ele veio a este mundo, qual era o objetivo, o propósito de Cristo, que é o versículo 10 que diz, o Filho do Homem, que é Jesus falando sobre si mesmo, né, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa era a missão de Cristo. Com esse propósito ele veio, e dentro do seu ministério, ele executou isso até seu último suspiro. Você lembra que quando Jesus estava na cruz, tinham 2 ladrões com ele, não é verdade? E Jesus ali, a poucos instantes da sua morte, estava salvando alguém, não era? Então Jesus ele veio para isso, e essa era a meta, esse era o objetivo. Qual é o problema? Nenhum, em Jesus. Mas e aqueles que estavam juntos com Jesus? Tinham essa perspectiva? Tinham isso no coração? Entendiam que esse era claramente o objetivo de Cristo? Mesmo Jesus falando, eu vim para isso, para salvar aquele que estava perdido. Será que essa era a perspectiva deles? Parece que não. Tanto que no versículo 11, eu faço questão de convidar você a ler a sequência até o versículo 27 em casa depois. Versículo 11 diz que, ouvindo eles isso, Jesus prosseguiu e contou para eles uma parábola. As parábolas de Jesus são sempre histórias que ajudam a ilustrar aquilo que ele está ensinando para os seus discípulos. Ele acabou de dizer, gente, eu vim neste mundo para salvar o perdido. E agora ele começa a contar uma parábola. E o texto aqui vai dizer o porquê que ele começou a contar essa parábola. E o texto diz, por estar perto de Jerusalém, e porque eles pensavam que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. Quando fala reino de Deus aqui, é o reino terreno de Deus. Qual era o anseio deles? Jesus disse para a gente ir para Jerusalém. O que vai acontecer lá em Jerusalém? Jesus já sabia que lá seria a sua morte. O que era a esperança dos discípulos? Jesus vai ser declarado rei lá. Pronto. É interessante porque Mateus e Marcos diz que a mãe de Tiago e João vem para Jesus e pede, Senhor, quando você estiver lá no seu reino, você podia arrumar um lugarzinho para os meus filhos, um de cada lado, um para sentar na sua direita e outro na sua esquerda? Porque era esse o anseio de todo mundo. Todo mundo tinha essa expectativa. O que vai acontecer com Jesus quando ele chegar em Jerusalém? E é o que o texto está dizendo aqui. Eles estavam pertinho de Jerusalém já, e Jesus está dizendo para eles, agora, eu vim salvar o mundo. E o que os discípulos entendiam? Veio ser rei de Israel. Pronto. Sabe o que o pessoal já estava na expectativa? Assim que Jesus chegar lá, ele vai se declarar rei, e nós que somos os seus seguidores mais próximos, nós seremos a sua corte real. Quando a gente chegar lá, a gente vai começar a usufruir daquilo que de melhor Deus tem para nós. Porque Jesus é o nosso Messias, que vai ser o nosso rei eterno. Só que não é isso que vai acontecer. Não é essa a ênfase da parábola na sequência que certamente você vai ler em casa. Amém? Por que Jesus está fazendo questão de declarar isso? Porque Jesus está apontando para uma realidade que precisa ser mudada na visão dos discípulos e na nossa. Quando nós conhecemos a Cristo, fomos salvos por Ele, não começou o nosso tempo de descanso, começou o nosso tempo de trabalho. Porque o nosso Mestre veio salvar. E veio nos salvar para que nós anunciássemos a salvação. Irmãos, a igreja hoje encarnou que o ápice da nossa vida foi a salvação e nos deu o direito de sentar e agora ficar aguardando o rei se manifestar. Não era o que os discípulos estavam fazendo? A gente já foi alcançado por Jesus. A gente crê que Jesus é o Messias. O que falta agora? Jesus virá rei. E a igreja hoje está como? Da mesma forma. Estou esperando, pastor, Jesus voltar, logo ele está aí. Porque eu já sou salvo e para mim está tudo garantido. Então, mas Jesus ele veio para te salvar, para que você anunciasse essa salvação para a pessoa que está do seu lado. Para o Zaqueu dos nossos dias. Entende?
não há espaço ainda para que nós venhamos a descansar. Vai haver esse tempo. E o texto diz que Jesus tenta abrir a visão dos discípulos quanto mais eles se aproximam de Jerusalém, certo? A gente não tem uma Jerusalém para chegar, a nossa Jerusalém é espiritual, né? A gente deveria ter a percepção de que quanto mais o tempo passa, mais nós nos aproximamos dessa Jerusalém, não é verdade? Quanto mais isso acontece, mais deveria ser o nosso alvoroço em pregar o Evangelho. Mas parece que a gente esqueceu essa parte da responsabilidade. Simplesmente deixou isso de lado para ficar ansiando pela chegada do reino. E não é essa a nossa responsabilidade agora. A gente deve esperar com expectativa a volta de Cristo? Sim. Como? Trabalhando. Trabalhando como Ele trabalhou. Certo? Outra perspectiva que não está no texto, mas que há um tempo atrás eu dei bastante risada com meu pai, é que muitas vezes as pessoas elas estão sentadas e elas têm uma expectativa, e essa expectativa delas é igualzinho ao de Jonas. Você lembra do profeta Jonas? Ele foi, fugiu de Deus, se arrependeu, Deus levou ele lá para Nínive, mas ele ainda com o coração duro foi, durante 3 dias pregou em Nínive. O que ele fez depois? Você lembra? Se afastou uma certa distância, sentou e ficou esperando a cidade ser destruída por Deus. Tem muitos de nós que estão nessa perspectiva. Estou cansado, sabe, desse povo, desse mundo, pessoal incrédulo, ninguém acredita em Deus, todo mundo só quer o pecado, só faz tudo errado e tal. Isso é pensamento de pastor, por isso que eu estou falando lá na minha conversa com meu pai. Às vezes a expectativa que a gente tem é que, quer saber de uma coisa? Eu vou sentar aqui e esperar que Deus venha e acabe com tudo logo. Irmãos, não existe esse lugar. Nem em Jonas e nem aqui no texto bíblico. A nossa função é usar o tempo que Deus nos deu para servir Ele do jeito que Jesus serviu, até o último suspiro, buscando salvar o nosso próximo. Mesmo que esse próximo seja alguém como Zaqueu. Alguém tão repulsivo quanto, a gente falou bastante sobre isso no domingo. Porque a nossa responsabilidade é essa. Salvar o pecador. Anunciar que Jesus é a salvação, porque nós não conseguimos salvar ninguém, né? Jesus tinha esse objetivo, essa era a razão da vida dele. Isso faz parte dos nossos objetivos, porque Jesus era o nosso mestre. Precisamos levar Jesus ao conhecimento de todos ao nosso redor. Amém? Dúvidas, irmãos? Leia Lucas 19 aí, do versículo 11 ao versículo 27, vai ser a mensagem de domingo. Até domingo dá para você ler 70 vezes 7. Diga. Ele é filho do homem. Então vou explicar. Abre aí Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Eu vou ler só o versículo 13. Tá aí? Diz assim: eu estava olhando nas minhas visões, isso é Daniel olhando, tá bom? Noturnas, e vi que alguém parecido com o filho do homem, ou com o filho de homem, que a maior parte das versões trazem, vinha nas nuvens do céu. Ele se dirigiu ao ancião bem idoso e a ele foi levado. Então o texto está dizendo aqui sobre alguém que vinha do céu em forma humana. Isso aqui acabou sendo colocado por Jesus no Novo Testamento como um título messiânico. E ao invés dele chegar para todo mundo e dizer assim, eu sou o Messias, ele dizia isso entre linhas,
Por que ele fazia isso? Porque se ele se colocasse como Messias logo no início, ou se colocasse como Deus logo no início, ele seria morto. E aí tinha 3 anos e meio de ministério para cumprir, até chegar o dia da sua morte. Ele precisava andar por Israel inteiro para cumprir a sua missão. Para que aquele povo daquela época não fosse inocente de saber que o Messias tinha andado no meio deles e eles não sabiam. Então ele utiliza algumas expressões, e essa é uma das mais conhecidas, de um título messiânico. Quando fala filho do homem, não é simplesmente qualquer pessoa que é filho de um ser humano. É o que nós chamamos de título messiânico. Todo judeu sabia que alguém que fosse conhecido como o filho do homem, não um filho do homem, mas o filho do homem, alguém específico, esse seria o Messias. E é a maneira como Jesus se chama, entende? Então no texto de Lucas ali, 19:10, ele fala, qual é a missão do filho do homem? Ou, em outras palavras, qual é a missão do Messias? Do enviado de Deus, daquele que era aguardado por todo Israel. A missão dele é buscar o perdido e salvá-lo. Pronto. Entendeu? Então, toda vez que ali nos evangelhos eles utilizarem essa expressão filho do homem, você precisa saber que é um título, não é uma expressão qualquer, é um título, entendeu? É que nem, por exemplo, existe um time de futebol que é conhecido como Todo-Poderoso. Todo mundo sabe que é o Corinthians, entendeu? É um título, não tem jeito. Quando fala Todo-Poderoso, todo mundo sabe que na sequência vai ver Todo-Poderoso Timão. É assim, acontece, irmãos, faz parte. Agradeço aí o sorriso da Drica atrás da máscara e do Cris, consigo ver a alegria deles assim, exalando. Vamos orar, irmãos? Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua salvação. O Senhor veio a este mundo, o Senhor se sacrificou no nosso lugar, Cordeiro perfeito de Deus. Morreu na cruz, Senhor, pelos nossos pecados. Louvado seja o teu nome por isso. E, Pai, que é coisa incrível, o Senhor nos deu a alegria e o privilégio de sermos participantes diretos dessa obra redentora, anunciando a salvação, a nossa responsabilidade, o nosso serviço a Ti. Pai, nos perdoa, porque às vezes a gente ainda está sentado esperando chegar a Jerusalém Celestial, esperando o Rei dos Reis vir, o nosso encontro real contigo, esquecendo, Pai, que existe um intervalo ainda para que isso aconteça, e que esse intervalo de tempo, seja do arrebatamento, ou seja do nosso encontro direto contigo, através da morte, nós temos a responsabilidade de anunciar a salvação. Nós não estamos ainda no tempo, Senhor, do descanso. Nós estamos no tempo do serviço. Abre os nossos olhos para isso, Pai. Muda a nossa percepção. Nos chacoalha com relação à nossa responsabilidade. Para que nós com clareza possamos, Senhor, usar dia após dia o nosso suor, o nosso esforço, a nossa dedicação, para alcançar os perdidos. Mesmo aqueles, Pai, que de alguma forma nos prejudicaram, nos incomodam, somos considerados inimigos por essas pessoas. Mesmo esses, Senhor, que eles possam ser alcançados pela Tua salvação, serem transformados, como foi o caso de Zaqueu, Senhor, e possam experimentar a alegria de Te servir também, anunciando o Evangelho. Este é o nosso desejo, Pai. Te agradecemos por esse tempo especial, por este culto, pela alegria, Pai, de poder estarmos orando juntos uns pelos outros. E peço, Senhor, que o mais rápido possível, Senhor, nos dê a oportunidade de estar juntos de novo. E também peço que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Um bom final de noite a todos, irmãos. Vão com Deus.